Prosseguindo aqui agora com a segunda parte dos módulos, então, nós temos o Encryption Detection. Mas antes de analisar os módulos restantes, gostaria de lembrar e destacar que esses módulos podem ser incluídos também como resultado aí de plugins. Né? Então nós temos esses módulos aqui pré-disponíveis, mas vários outros são desenvolvidos aí em Python ou em Java e podem ser adicionados aí de modo complementar aos já existentes como plugins, com funções específicas de acordo com o propósito pelo qual esse plugin foi desenvolvido. Né? Isso é muito interessante porque você pode encontrar aí nos Gits da internet vários plugins disponíveis para o Autopsy com outras finalidades, além das que já estão descritas aqui. Mas retornando ao Encryption Detection, então, esse módulo tem a função de encontrar arquivos com provável criptografia. Como que ele funciona, na verdade? Os arquivos criptografados têm um formato padrão, eles não são tão aleatórios, né? E essa aleatoriedade ou não do arquivo é chamada de entropia, e é um método, então, pelo qual esse módulo procura encontrar esses arquivos com criptografia. Por exemplo, uma das possíveis características dos arquivos, dependendo da técnica de criptografia utilizada, é que ele tenha tamanhos múltiplos de 512. E isso facilita, então, como sendo um padrão detectável, ao Autopsy encontrar aí, além de outras variáveis desse algoritmo, encontrar arquivos que provavelmente tenham sido criptografados ou estejam criptografados aí na nossa evidência. O próximo módulo é o Interesting Files e, na verdade, tem a função de destacar para vocês aí alguns arquivos de acordo com critérios previamente estabelecidos. Então, você pode customizar o que seria um arquivo interessante, por assim dizer, com essa opção aqui ao lado, Global Settings, e adicionando aqui novas regras, novos critérios para localizar aí o que seriam esses arquivos, né? Então, você pode colocar aqui, por exemplo, dentro de encontrar uma determinada pasta, ou verificar se existe na sua evidência, no seu disco, um determinado padrão de diretório, ou um determinado padrão de nome de arquivo, que é o que tem nessa regra que está pré-configurada aqui. Nessa regra aqui, então, a gente tem, está escrito errado, mas é encryption, e ele busca verificar se tem arquivos TrueCrypt ou VeraCrypt.exe. E encontrando esses padrões, ele vai destacar para a gente como uma evidência provável, se tem TrueCrypt e VeraCrypt.exe, de que possam existir outros arquivos criptografados com essas duas ferramentas aí de criptografia de dados, né? Mas um outro exemplo, como eu falei aí, por exemplo, você pode colocar para buscar arquivos que estejam dentro de um diretório, vamos supor, o diretório de backup do iPhone. Então você coloca como parâmetro aí tudo que está e existir dentro de um determinado diretório e ele já vai trazer para a gente a resposta. Existe esse diretório e os arquivos que estão lá dentro são esses, se você estiver procurando por alguma coisa específica, não é? Então ele é, de certa forma, até parecido com o Keyword Search, mas ele permite você fazer alguns outros tipos de cruzamentos e filtros aí. O módulo Correlation Engine permite que você, como o próprio nome sugere, estabeleça correlações com outros casos. Como assim? Na medida que você está fazendo a sua análise, você pode estar guiando arquivos, dizendo que aquele é um arquivo interessante, ou que aquele é um arquivo de possível caso de pedofilia. Isso vai ficando salvo, né, no banco. E depois você pode estabelecer essa correlação desta análise corrente com outras já feitas anteriormente por esse módulo, seja dentro de uma mesma instalação local ou, sobretudo, de uma instalação em servidor, né? Quando vários outros usuários acessam aí esse caso e outros casos de modo simultâneo e vão fazendo lá suas observações. Então, esse Correlation Engine é bastante útil para que dentro desse caso alguma coisa que exista e já tenha sido objeto de algum tag de um outro perito anteriormente, localmente ou em rede, né, em cima dessa mesma máquina ou a partir de um trabalho de um grupo, isso possa ser destacado para a gente
como um arquivo de interesse especial, vamos dizer assim, né? Ele aparece com uma tagzinha, conforme a gente vai ver aí nos exemplos na sequência. O PhotoHack Carver é um arquivo para fazer carving, é um módulo para fazer carving dentro do seu disco. Apesar do nome foto aí, ele não faz o carving só de arquivos de foto. O que é, na verdade, esse carving e por que o nome foto? Todo arquivo tem um determinado padrão, um identificador hexadecimal no seu início para o tipo de arquivo. Então, é aquele conjunto hexadecimal que identifica o início de um arquivo. Muitas vezes, os arquivos excluídos já não são mais partes compreensíveis nem mesmo do sistema de arquivos da máquina original. São fragmentos que estão perdidos ali no disco. Então, é diferente de falar de arquivos excluídos recuperados, porque arquivos excluídos, apesar do espaço estar disponível, eles ainda permitiam, ainda tinham a sua estrutura reconhecida pelo sistema de arquivos, apesar de não serem mais visíveis, nem mesmo na lixeira. Claro, quando a gente fala de arquivos excluídos nesse caso, nós não estamos falando de arquivos na lixeira, são áreas que ficaram disponíveis no disco para nova gravação. Contudo, o processo de carving é quando ele pega fragmentos desses arquivos aí, que estavam disponíveis no disco pelo código hexadecimal de início, o cabeçalho desses arquivos, e tenta reconstruí-los. Isso é bastante eficiente, sobretudo em fotos, daí o nome, mas também outros tipos de arquivos podem ser reconstruídos, né? E ele é útil, então, para remontar esses pequenos fragmentos de arquivos que não eram mais reconhecidos nem mesmo pelo file system. Só para mostrar para vocês aí, porque o caso que a gente tem não tem nenhum arquivo objeto de carving, e os arquivos que foram recuperados aparecem com esse símbolo aqui, parecendo uma faquinha. Não sei exatamente o que é esse símbolo, mas aparecem aqui em Carved Files. São aqueles que foram, então, remontados. Virtual Machine Extractor, como o próprio nome também sugere, nada de muito especial aqui, procura e destaca para a gente arquivos de máquinas virtuais dentro da nossa imagem. O próximo módulo, o Data Source, se a sua imagem já não foi objeto de uma verificação de hash, então ele faz essa nova geração aí do hash. Também nada de muito especial, considerando que, na maioria das vezes, aquilo que você está trabalhando, se foi coletado como uma ferramenta forense, no caso que a gente está analisando aqui foi o FTK, já tem esse hash nos metadados do arquivo. Quase chegando ao final, então, dos módulos. Os nossos últimos módulos aqui são o Drone Analyzer, o Plasio, o Android e o GPX Parser. Sendo que o Drone Analyzer tem a função aí de analisar o conteúdo das imagens extraídas da flashcard ou dos arquivos, dos dispositivos de armazenamento aí de drones, né? O Plasio, apesar de estar aqui por último, é um dos módulos bastante importantes também, porque ele extrai e cria um banco de dados aí com todos os metadados de data e hora de arquivos, o que depois vai ser bastante útil aqui na análise de timeline, para você então reconstruir uma sequência de eventos aí baseado nesses metadados. O Android Analyzer, como o próprio nome diz, tem a função aí de coletar dados de imagens retiradas de dispositivos Android, né? Só para vocês terem um exemplo, a imagem que a gente está trabalhando não é de um dispositivo Android, mas vocês podem ver aqui que ele extrai o log de ligações, listas de contatos, mensagens de SMS, enfim, tudo o que aconteceu em um determinado dispositivo Android, a partir da imagem, é claro, gerada nesse dispositivo Android. E o último módulo é o GPX Parser, que extrai aí informações ou arquivos do tipo GPX, que são arquivos do tipo XML para troca de dados entre dispositivos GPS. Eventualmente, esse módulo pode ser bastante interessante se o suspeito estiver trabalhando com dispositivos que utilizam esse tipo de arquivo aí. Muito bom, pessoal. Então, esses eram os módulos que a gente tinha para mostrar para vocês. Alguns aqui eu já rodei para
naturalmente fazer a análise na sequência, e é o que vocês vão ver agora, é o resultado disso tudo na análise aqui do lado esquerdo do painel, mostrando para vocês então o que se consegue com a execução de cada um desses módulos aí. É o que nós vamos apresentar no nosso próximo vídeo.